Substituto de Álvaro Pacheco no Vasco, negócio fechado no Botafogo, protesto contra Fernando Diniz e 2 reforços no Flamengo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã desta quinta-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do futebol para deixar você bem informado, bem atualizado nos assuntos, mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito, está perdendo tempo, inscreva-se aqui agora, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para as notícias e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol. Gratidão pela inscrição, pelo like também, pelos seus comentários. Aqui nós vamos estar interagindo com você. Sem mais delongas, vamos aqui às informações, às notícias. Primeiramente falar sobre uma noite de protesto em São Januário com os muros da fachada do estádio pichados em relação à performance, a postura e o comportamento dos jogadores. Frases como time frouxo, frase também em protesto ao presidente Pedrinho, a frase também em protesto ao zagueiro Léo Pelé. Cá para nós, o time inteiro morto dentro de campo. Um dos detalhes que mais irritou o torcedor vascaíno foi no momento em que o Matheus Carvalho, que acabou de entrar em campo, andando em campo, assistindo o jogo, permitindo o chute do adversário e o gol do Juventude. O Vasco perde por 2-0 no Alfredo Jaconi, e o que irritou também a torcida foi o técnico Álvaro Pacheco, de certa forma, elogiando o comportamento dos jogadores, demonstrando o quanto o Álvaro Pacheco não tem pulso firme, tá aí perdido. São 4 jogos, 3 derrotas, um empate, uma derrota fechatória contra a equipe do Flamengo por 6-1, 2-0 contra o Palmeiras, um empate, um jogo morno, um jogo morto praticamente contra o Cruzeiro dentro de São Januário, e ontem foi a gota d'água. Com isso, o treinador de 52 anos não resiste à pressão após a derrota contra o Juventude. Até o momento, Rafael Paiva é o favorito para assumir no jogo contra o São Paulo. Fala-se muito também do ex-jogador do Vasco, diretor técnico Felipe Loureiro, Felipe Maestro, para poder estar à frente do comando técnico do Vasco na partida de sábado contra o São Paulo, onde vai ser, de fato, um clima muito hostil, até por conta da pressão que vem tendo o Vasco nesses últimos jogos, Foi a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e até aqui são 7 pontos. O Vasco não demonstra uma evolução, os jogadores muito abaixo, os jogadores demonstram uma falta de vontade, um desequilíbrio total na partida em relação aos adversários. Com isso, fala-se muito sobre o retorno de Ramon Dias, do Emiliano Dias, até mesmo do preparador físico Diego Pereira, que na minha opinião não deveria nem ter sido afastado do cargo. Foi um erro total, um erro absoluto ter afastado o Diego Pereira. Aí, o Vasco caiu muito de rendimento nesse período. Bom, tendo mais alguma atualização, ainda hoje deve ser oficializado a demissão do técnico Álvaro Pacheco. Nós vamos também ficar de olho num plantão urgente sobre o Vasco já ter um anúncio, do técnico interino, um novo treinador. Fique atento para você ficar atualizado, torcedor vascaíno. E agora vamos falar sobre o mercado da bola. O Vasco está muito próximo de anunciar o Felipe Coutinho como seu novo reforço para o meio de campo, para a criação, além das exigências do mesmo, em relação à vinda do Alex Teixeira, do Souza e outros 5 nomes que o presidente Pedrinho tem ali em mente para trazer nessa janela de transferência. E segundo o nosso amigo jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco procurou informações sobre o zagueiro André Ramalho, de 30
32 anos, que foi campeão holandês pelo PSV na última temporada. Um detalhe, que o contrato do jogador acaba no próximo dia 30 de junho de 2024 e ainda não há movimentação sobre a renovação de contrato do jogador. Ele tem facilidade, credencial em atuar todas as posições na zaga, também de volante, já que é considerado um defensor de boa técnica, além de ser ambidestro. Nós sabemos que o Vasco precisa urgentemente de um zagueiro após a saída do Medel. A zaga vem deixando a desejar demais, principalmente com o Léo Pelé sendo muito criticado pelo torcedor. E ontem veio, parece uma novela repetida, né? Ontem veio ali na transmissão, falou em relação muito parecido com o que aconteceu ano passado, e o torcedor vascaíno não pode, não quer saber mais de desculpa. O torcedor vascaíno quer resultado. Bom, mudando aqui de assunto, galera, vamos falar sobre o Botafogo. Também tem notícias aqui sobre o mercado da bola, negócio fechado, mas vale ressaltar que o Botafogo consegue um empate heróico, muito comemorado pelos jogadores, pelo técnico Arthur Jorge, em relação à força de vontade, em relação ao desempenho da equipe que lutou até o final, até o último minuto, com passe ali do Diego Hernandes no escanteio, o Bastos, zagueiro Bastos, gigante, heróico também. O Bastos, com muita vontade, com muita raça, consegue empatar a partida, evitando, né, uma derrota que seria muito ruim, quebrando a invencibilidade do Botafogo dentro do Newton Santos em relação à equipe do Atlético Paranaense. Então foi muito importante esse um ponto. É claro que era um jogo que valia 6 pontos para a equipe, manteria ali, traria o Atlético para a liderança e daria a liderança isolada do Botafogo. Botafogo que hoje torce, né, para o Flamengo ter um resultado negativo para se manter líder do campeonato. É claro que hoje o Flamengo, diante do Bahia no Maracanã, vai lutar para conseguir ultrapassar o Glorioso. Agora, galera, um detalhe sobre negócio fechado, a informação que veio da Record de Portugal. Cauã está indo para o Estrela Amadora de Portugal. O defensor vai por empréstimo como opção de compra. Até o momento, 700 mil euros nesta negociação em relação à saída do Cauã por empréstimo para o Estrela Amadora de Portugal. Portanto, negócio fechado. Agora, Júnior Santos ficou muito irritado com a postura da arbitragem e detonou a arbitragem. Ele disse o seguinte na sua postagem em rede social: o cara só visou meu corpo, nem a bola ele olha. Brincadeira, colocou ali um emoji de palhaço e criticou o árbitro da seguinte forma, o Ramon Abate Abel: não sou de reclamar de arbitragem, mas isso aqui é muita falta de boa vontade com o Botafogo. Pedi para o árbitro olhar o VAR nitidamente quando faço o movimento para cabecear a bola e o jogador do Atlético, além de fazer uma carga com as mãos, o movimento de pé dele apoiando para fazer a falta, sendo que estou de costas para ele, visando chegar na bola. E são esses lances que acabam prejudicando uma equipe em partidas decisivas. Muito complicado, portanto, fecha aspas aí para o Júnior Santos, que de fato o Júnior Santos não é de reclamar da arbitragem, sempre fala ali na zona mista, mas para ele reclamar desse lance é porque de fato o jogador viu falta. E eu quero saber a sua opinião, torcedor, e mais uma vez exaltar esse empate que foi ali na luta, foi na garra. O Botafogo consegue no final empatar, até mesmo é um jogo para o técnico Arthur Jorge ver ali onde foi os seus principais erros, né? Principalmente colocando 2 meio de campo, 2 atacantes, ele que costuma colocar um time muito ofensivo, e o Atlético Paranaense que veio nessa partida muito para se defender, mas também teve muitas oportunidades no primeiro tempo contra a equipe do Botafogo, assustando, né? Vale destacar aqui também a atuação do goleiro John. Outro detalhe é que o Thiago Almada passa a seguir John Textor e John Textor segue aí o Thiago Almada. Os torcedores vêm pedindo o camisa 10, vêm pedindo aí um meio de campo na criação, e o Thiago Almada, jogador de 20 anos, né, jogador muito novo, vem sendo aí um forte candidato a vir para o Botafogo nessa janela de transferência. Se não me engano, o valor está ali ultrapassa dos 20 milhões de euros.
e o Botafogo vai investir pesado. Outra informação que o Botafogo também quer um jogador que está atuando na Eurocopa para poder fortalecer mais ainda esse elenco do Botafogo, que tem sido um dos fortes candidatos a título esse ano. Outro detalhe, mudando aqui de assunto, falar sobre o Fluminense. Teve protesto contra o técnico Fernando Diniz. O Fluminense perde para o Cruzeiro no Mineirão por 2-0, mais uma atuação muito abaixo do elenco tricolor, que estava também com muitos desfalques. E houve uma frase, né, uma bandeira estendida em protesto ao Diniz, o seguinte: respeitem a tropa do Flu, 2023 acabou, fora Fernando Diniz. Então a torcida do Fluminense aí na bronca com o Fernando Diniz, e não é por menos, né? Hoje o Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Agora, galera, mais tarde teremos partida para Flamengo e Bahia no Maracanã, um reencontro, né, entre a torcida do Flamengo e o Everton Ribeiro. A torcida prepara ali uma homenagem para o Meia, e também o Flamengo tem reforço, retorno de Everton Cebolinha, Ayrton Lucas serão titulares nessa partida. O Everton Cebolinha na ponta, Ayrton Lucas na lateral esquerda, reforça mais ali, e o técnico também terá a possibilidade de relacionar. O Alan está relacionado, o Alan deve começar no banco de reserva ou até mesmo ser colocado ali como volante, já que o técnico Tite vinha improvisando o Léo Pereira nesse setor. Com isso, a provável escalação do Flamengo é Rossi, o lateral esquerdo Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo para essa partida de hoje. Lembrando, logo mais teremos o BTB Esportes transmitindo essa partida. Agora você vai ficar com o momento da Seleção Brasileira, o último treinamento em preparação. A Seleção Brasileira encerra os treinamentos em Orlando nessa fase de preparação para a Copa América. Você vai ficar com alguns detalhes desse último dia de treinamento. O técnico Dorival Júnior, que vai preparando a Seleção Brasileira para enfrentar a Seleção da Costa Rica. Na próxima segunda-feira, a seleção estreia contra a Costa Rica, depois encara o Paraguai e, por último, na fase de grupos, a Seleção da Colômbia. E você, torcedor, está aí confiante na classificação da Seleção Canarinho para as oitavas da Copa América? Vamos aguardar quando você está acompanhando o último treinamento. Lembrando, galera, não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações da opção todos, deixa o like, é o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.